Betânia, bom dia. Bom dia. Eu sou Sônia. Maravilhoso. Eu sou Sônia. Eu sou uma mulher negra, de cabelos encaracolados até embaixo do ombro. Eu estou vestindo um vestido verde, um sapato tipo Scarpan caramelo. Em respeito a todas as pessoas com algum tipo de limitação visual. Esse é meu sinal em Libras. Meu sinal em Libras. Você tem um sinal em Libras? Fala aí para mim, qual é o seu sinal? Isso, fala aí. Isso, igreja. Vamos lá. Você tem um sinal em Libras? Se apresenta para mim. Ok. E você, tem algum sinal em Libras? Se apresenta para mim. Ótimo, ótimo. Quantos ainda não têm um sinal em Libras aqui? Várias pessoas, irmãos. Nessa manhã, nós estamos visualizando muitas histórias, muitas realidades. Mas eu vim falar com a igreja. Eu vim falar com todas as pessoas que estão aqui presentes. E já começar a cutucar vocês, de alguma maneira. Então, hoje, pela manhã, você já sai com um desafio. Você vai procurar uma pessoa surda da sua igreja, ou que você conhece, e vai pedir para que ela te batize. Me dê um sinal em Libras, para que no domingo que vem eu me apresente para os irmãos do ministério com o meu sinal em Libras. Ok? Topamos? Fechamos juntos? Amém. Você na sua escola, você na sua comunidade, na sua vizinhança, você pode chegar e começar a dizer assim, olha, eu sou uma pessoa tal, estou desse jeito, vestindo uma roupa assim, assado. Você já começa a fazer algo diferente na sua comunidade quando você se audiodescreve. Na verdade, se audiodescreve. Você está alcançando um público que, de repente, fala contigo, que você conhece, lida todos os dias, mas você nunca parou para se audiodescrever. Ela nunca te percebeu sendo uma pessoa cega, ou sendo uma pessoa com uma baixa visão aguda. Queridos, eu comecei a conversar com vocês nessa manhã, falando que inclusão é uma história de todos. E você está percebendo que, se a gente ampliar aqui, você vai identificar pessoas, famílias, vai lembrar desses indivíduos. Talvez você esteja fazendo isso agora. Então, o meu convite para ti é assim, tire uma foto, filme, registre, mande o link desse culto para alguma família, para alguma pessoa, porque eles precisam entender que aqui nesse lugar não existe apenas um templo, mas existe um conjunto de pessoas que vivem inclusão e que transmitem a inclusão para todos dessa terra. Amém, irmãos? Eu sou professora, né? Então, vocês vão me conhecer um pouquinho. Eu vivi essa cena aqui, esse teatro aqui me deu até um arrepio, porque é o que eu vivo todo dia, todos os dias, de segunda a segunda, eu vivo isso aqui. Mas eu quero começar falando um pouquinho dessa história. E quero falar de histórias aqui. Vamos começar com alguns slides? Para a gente poder entender, quando falamos de inclusão, nós estamos falando de quem? E eu vou conversar um pouco com vocês. Primeiro slide. Pois não? Pode passar? Esse é o meu primeiro slide. Eu queria honrar a vida da minha família aqui. Meu marido que está presente. Pode ficar em pé? Honrar a Deus pela vida da minha família. Aquela ali é a minha família, minha mãe, Edila. Minha mãe, Edila, hoje vai fazer, ela já tem 89 anos. Eu tenho meus irmãos, aqueles ali são os meus filhos, que hoje vivem em inclusão, aonde eles estão. E eu tenho ali o meu irmão. O meu irmão é o Janes, a gente chama ele de Janinho. Ele é uma pessoa, um homem adulto, negro, com síndrome de Down. Ele tem 60 anos. Ele vai fazer 61 anos. Ali ao lado são eles, né, em destaque, para que vocês possam compreender.
Por que eu trago a minha família para vocês? Para que vocês possam ter uma clareza que falar de inclusão é falar de um direito, é falar de uma existência que não para na infância, como nós antigamente tínhamos essa concepção. Lembra? Não, uma pessoa com deficiência, algum tipo de transtorno, ela vive até o final da infância, até a adolescência. Irmãos, a realidade mudou completamente. O envelhecimento é algo claro, nítido. Enquanto igreja, será que essa realidade já chegou até nós? Eles estão presentes nos adolescentes e nos jovens, e nos adultos, e com o pessoal da melhor idade ou maior idade. Mas eles estão presentes incluídos, porque uma coisa é você contabilizá-los, uma outra coisa é eles estarem incluídos. E é essa percepção que nós precisamos realmente nos atentar nessa manhã. A Igreja Batista de Betânia, ela faz algo inédito, único no Brasil e no mundo. Poucas igrejas estão fazendo isso, que é tão importante, que é separar um domingo de manhã para falar com todos. Mas aí, Sônia, foi isso que te levou para a inclusão? Ser uma irmã de uma pessoa com síndrome de Down? Queridos, vocês acreditam que não foi? Estava lá eu estudando, etc., mas Deus me tocou lá nos bancos do Instituto de Educação. Mas não é apenas isso. Tive a oportunidade de trilhar academicamente, né, um caminho. Hoje eu sou psicóloga, cheguei até o doutorado de uma universidade pública do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, exatamente por causa de um preceito. Queria passar o próximo slide. Porque eu sou serva, irmãos. Eu sou serva do Senhor Jesus Cristo. A inclusão na igreja, ela é feita porque você se dispõe a ser servo. Querido, você não é apenas, tão somente um voluntário. Essa palavra não nos resume, não nos define. A palavra que nos define é que nós somos servos do Senhor Jesus. Somos amigos do Senhor Jesus. Então, igreja, eu tive a oportunidade, em Deus, de chegar até um doutorado numa Universidade Federal no Rio de Janeiro. Mas você é uma manicure. Você é um dono de casa. Você é um motorista de aplicativo. Seja lá onde Deus te levou, a condição que Ele te deu, academicamente ou não, de prática de vida, isso tudo tem um propósito e uma missão. Você ser serva do Senhor Jesus. E você ser servo do Senhor Jesus implica em viver a inclusão. Porque saibam, dentro das universidades, o maior exemplo de inclusão da história é Jesus Cristo. Ainda hoje, sendo aí exemplificado e citado por pessoas agnósticas, pessoas com diferentes tipos de religiões, ainda reconhecem a figura de Jesus. Isso quer dizer que a inclusão é digna de respeito. A inclusão, ela tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, Deus falou, pregue a um, a outro? Não. Ele falou, pregue a toda criatura. Anota esse texto, Marcos 16, 15, que o Senhor me chamou a atenção aqui. Anote mais um texto. Mateus 28, de 18 a 20. As pessoas, às vezes, esquecem, mas lá no versículo 18 diz o seguinte: é-lhe dado toda a autoridade. Queridos, nós temos autoridade, enquanto corpo de Cristo nessa terra, para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que o Senhor Jesus Cristo estará conosco até os confins da terra e até o final dos tempos, e hoje para sempre. Amém. Queridos,
A grande comissão, ela não faz parte de um ministério, ela faz parte de todos. Ali eu honro também os servos da minha igreja, eu sou da Igreja Batista Atitude, no Meia, e aqui nós temos alguns servos, Rejane, Karen e o Leonardo. Estão aqui presentes para dizer o seguinte: vamos trocar vivências, histórias a respeito da relevância da inclusão. E esse é o meu lugar de serva. Trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com jovens, trabalho com adultos. Próximo slide. Graças a Deus, hoje eu até estou de verde, né? A Francine falou assim: nossa, você está de verde no Dia Nacional da Luta da Deficiência. Sim, essa é uma cor que é significativa, por isso que tem todas as bolas aqui no nosso púlpito. E eu preciso conversar com a Igreja de Jesus, que é o que eu tenho feito pelo Brasil afora, sobre que público é esse. Porque, de repente, irmão, você tem uma ideia, e hoje eu vou desconstruir essa ideia. Se segura aí no banco. A Lei Brasileira de Inclusão, 13.145, de 2015, ela fala de um público que é dividido em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, pessoas com deficiência. Deficiência física, deficiência mental, tem uma vírgula, deficiência intelectual, deficiência sensorial, na área da surdez ou da cegueira, ou múltiplas deficiências. Essa é uma parte do grupo, que nós ilustramos ali no slide. Tem uma outra parte do grupo que se chama pessoas com altas habilidades ou superdotação. Não sei quantos aqui já ouviram falar dessas pessoas. Já ouviram? Me dá um sinal. Ótimo, estão juntos. E que nas nossas igrejas, nós pouco temos tratado desse grupo. E que é um grupo que sente tantas dores, que se sente tão excluído, irmãos. Sabe por quê? Porque é assim, olha, às vezes na escola bíblica, é aquela criança que você tem, que você diz assim: ah, esse menino não para de falar. Toda hora ele fica me perguntando alguma coisa, fica me perguntando algo que está para além daquilo que está descrito aqui. Por vezes, ele já estudou além daquilo que você se preparou. Ele já fez investigações, e agora, então, com o avanço da tecnologia, ele já fez investigações diversas. A mente dele multiplica. E ele quer ser incluído. E nós não conseguimos dar conta. A gente diz assim: não, olha só, domingo que vem, eu falo contigo, eu vou ver isso aí. Não, depois a gente conversa. Depois. E essa pessoa vai ficando ao lado, essa pessoa vai ficando à margem. E isso é exclusão dentro do nosso ambiente, dentro do nosso meio. E essas pessoas, em muitos momentos, elas são captadas. Sabe por quem? Por grandes empresas, por grandes laboratórios, startups. Porque eles serão os inventores, eles serão aqueles que trarão inovação. Mas eles estão aqui. E nós? Corpo de Cristo. Quem somos nós nesse processo? Temos um terceiro grupo muito abrangente, que na Lei Brasileira de Inclusão era chamado transtornos globais de desenvolvimento. E hoje, esse grupo ele toma uma nova roupagem com transtorno do espectro autista e outros transtornos associados. Ah, tá, Sônia. Eu já ouvi bastante esse termo aqui hoje. Ah, são as pessoas com deficiência, pessoas PCDs. Ok. Ah, tá bom. Parou. Quantos conhecem essas pessoas aqui? Levantem as mãos. Tem alguém, um familiar, um vizinho? Abaixo. Quero trazer uma notícia para vocês. Existe um regimento estadual, se você quiser anotar, você pode anotar, número 399, de 2022. Sabe o que esse regimento diz? No contexto da educação, a igreja faz educação, correto? A igreja promove a educação, queridos? Sim. Então, no contexto da educação, esse grupo é ampliado para pessoas com deficiência mental, chamadas hoje deficiências psicossociais. Quero falar de transtorno bipolar. Já ouviu falar? Esquizofrenia ou pensamentos esquizoides,
diferentes transtornos na área da ansiedade e depressão, seja de caráter temporário ou permanente. Que é mais um? Transtornos de aprendizagem, TDAH, TOD, que é transtorno desafiador opositivo, dislexia, dislalia, descalculia. Quantos conhecem essas pessoas? Levanta a mão aí. Uau! A igreja inteira? Entendem quando nós estamos falando que inclusão é um assunto de todos? Duvido que você hoje, no nosso país, não conheça uma pessoa que esteja num estado crônico de ansiedade, depressão, algum vizinho, algum amigo que falou que o filho tem TDAH, autismo. Então, não há como termos outra saída, se não nos capacitarmos e entendermos qual é o nosso lugar. Próximo slide. Vou trazer mais um dado para vocês, e esse é um dado bem recente, bem atual, sobre a prevalência do autismo no mundo. Existe uma instituição, eu vou aqui traduzir, CDC, tá? Nos Estados Unidos, e ela fez um estudo. Olha só, irmãos, o gráfico diz que em 2004, para cada 150 crianças com 8 anos de idade, uma apresentava o quadro de autismo. Estão acompanhando comigo o quadro? Olha o que aconteceu e está acontecendo. Em 2025, esse quadro é bem recente, publicado em maio desse ano. Para cada 31 crianças de 8 anos, uma está no quadro do transtorno do espectro autista. E a reta, ela cresce. Só que eu quero chamar a atenção para mais um dado com vocês. Esses estudos publicados em 2025, eles foram coletados, esses dados foram coletados em 2022. Sendo assim, esse resultado, ele já tem 3 anos de existência, vamos dizer assim. A perspectiva é que essa reta cresça. E é óbvio, querido, que muitos estudos estão sendo feitos. Eu quero trazer mais um dado estatístico. Próximo slide. Para vocês compreenderem bem por que a gente está falando sobre isso. 18,6 pessoas com deficiência, milhões de pessoas com deficiência no nosso país. E aí já não são dados apenas internacionais, são dados nacionais. 8,9% da população. 300 mil pessoas apresentam síndrome de Down. Ali fala de 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Só que esses estudos, eles são insuficientes, porque as pesquisas não foram feitas de forma propícia. Por exemplo, quando o IBGE foi na sua casa? Pois é, na minha também não. Mas o IBGE, quando foi na casa de alguns brasileiros, fez um levantamento amostral. E nessa pesquisa não cabia a pergunta autismo. Tem alguém aí com o transtorno do espectro autista? Não tinha, de uma forma bem explícita. As pessoas não conheciam aqueles que entregaram esse material. Portanto, as pessoas estão dizendo de 2 milhões para 6 milhões de pessoas. Essa é a prevalência, a perspectiva no nosso país. E nós temos 3 milhões de pessoas com deficiência psicossocial, dentro desse quadro, esquizofrenia, bipolaridade e outras. Então, meus amados, alguém tem dúvida que isso passa pela igreja? Venho trazer mais dados, porque eu sou a pessoa dos dados, para vocês entenderem. Bem, olha o que acontece no próximo slide. Isso aqui são reportagens bem atuais do que tem acontecido no mundo, igreja. Síndrome de Down e sentimentos morais. O caso dos abortos na Europa e nos Estados Unidos. Nesses países, nós estamos tendo dificuldade de encontrar pessoas com síndrome de Down, porque o aborto é legalizado. A síndrome de Down ela é percebida, ela é identificada durante a gestação, em vários momentos com um exame chamado amniocentese ou outros que são feitos. É legal matarem essas pessoas. Existe um movimento nesses países, na França e na Europa,
de indivíduos e famílias com síndrome de Down que elas estão sozinhas, lutando pelo direito de existir. Nos países como a Espanha, na Islândia, por exemplo, o índice ele é alarmante dessas questões do aborto. Próximo slide. E aí eu venho trazer minha última notícia, para que vocês entendam, igreja, o que a gente está falando. Autista é agredido por vizinha no Rio de Janeiro. Qual é o caso aqui, para vocês entenderem? Existia um adolescente autista que morava num condomínio, num lugar na Barra do Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, e esse menino ele transitava pelos carros. A vizinha dizia que ele lesionava apenas o carro dela, e aí a vizinha adulta foi e agrediu fisicamente, para além das agressões de palavras, agressões psicológicas. Esse menino, ele foi parar na minha igreja. Na época, ele era da Igreja Batista Atitude, lá na sede. E, a partir desse menino, eu entendi, mais uma vez, que, enquanto igreja, a gente precisava falar de adolescentes, jovens e adultos. A gente precisava receber essas pessoas. Bom, eu trouxe aqui várias histórias para vocês. Histórias que acontecem no mundo, histórias que acontecem no Brasil, histórias que acontecem no Rio de Janeiro, provavelmente histórias que acontecem aqui, por Sulacap, Realengo, na escola do seu filho. E, quem sabe, essas pessoas também estão aqui na igreja. Sabe por quê, irmãos? Olha para o lado. Olha aí para o lado. De repente, essa é a pessoa que convive com frustrações diárias, com realizações também, com diferentes percepções do que a gente viveu aqui no teatro. A exclusão, ela é constante. Ela é sentida nos hospitais. Hoje ainda temos, é uma realidade, gente, de hoje, mães, pais, avós que descartam filhos com deficiência em lixos da cidade, na porta de habitantes. Sendo assim, quando eu faço nessa manhã a pergunta para a igreja, né? Que lugar é esse de transformação? Como assim? Eu faço parte de uma perspectiva de transformação? Sim. Porque a exclusão ainda está presente, a invisibilidade ainda é constante. Foi interessante aqui, eu queria trazer, no momento que a bateria da sua cadeira de rodas, ou era a bateria, ou alguma coisa estava acontecendo, que não estava conseguindo sair do altar, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo me disse assim, pessoas como esse atleta precisam ficar mais tempo no altar. Deixa ele no altar mais um pouquinho. Deixa ele no altar mais um pouquinho. Porque quantos altares, quanto tempo é destinado para o testemunho do que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Quando chega uma família que quer apresentar uma dor, e essa dor é do luto, em muitos momentos do luto do filho ideal. Nossa, eu esperei tanto por essa criança. E agora ela andava, ela falava, e agora ela parou de andar, ela parou de falar. Quantos ombros estão aqui disponíveis para ouvir dessa dor? Eu não sei. O que eu sei é que a palavra de Deus tem algo para nos trazer nessa manhã, como já tem falado diretamente, desde o momento que essa igreja nasceu há 60 anos. Próximo slide. Enquanto igreja de Jesus, nós precisamos nos perguntar, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar na transformação de pessoas? Próximo. Vamos entender que temos alguns princípios bíblicos. Abre a sua Bíblia, por favor, nesses textos.
Segundo livro de Samuel, 4. Nós vamos ler apenas o versículo 4 e vamos ouvir um pouco dessa história. Talvez você até conheça essa história. Talvez você não conheça, porque você é um recém-convertido, está chegando aqui na igreja. Segundo livro de Samuel 4, versículo 4. Esse livro está no Velho Testamento. Não sei se a gente tem a possibilidade de projetar o texto. Se não tem, eu vou dar uma lida aqui. Estamos juntos, igreja? Segundo livro de Samuel 4, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Essa é a minha versão. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, a sua ama o pegou, ama, né, babá, o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quero trazer algumas perspectivas da história de Mefibosete, porque eu sei que, em muitos momentos, você já ouviu falar dessa história. Primeiro, quero deixar bem claro aqui, Mefibosete deixou de ser aleijado em algum momento da história da Bíblia? Não. Não. Então, igreja, a transformação, ela não passa necessariamente por uma mudança de condição, seja ela física, mental, intelectual. Não é sobre isso em 100% dos casos. Deus é capaz de fazer qualquer milagre, como fez, como Jesus operou milagres, mas não é sobre isso. Hoje eu trago para a igreja uma reflexão clara. Nós, enquanto Igreja de Jesus, seremos um corpo que abraçaremos todas as pessoas nas suas condições de vida, sejam elas aleijadas ou outras qualquer. Essa é a apresentação de Mefibosete. Mas aqui eu queria traçar uma leitura importante. Queridos, na condição social da época, né, no mundo antigo, esses que poderiam ser potenciais substitutos do poder vigente, essas crianças eram mortas, elas eram perseguidas. E esse foi o caso ali. Saul, ele era neto de Saul, filho de Jonatas, então um potencial de liderança. Sendo perseguido, a sua babá o deixa cair. Ninguém fala, né? Ninguém fala sobre esse tema. Pouquíssimo eu já ouvi falar sobre esse tema. O tema da dor, da causa da deficiência. Não sei se vocês sabem, a deficiência ela pode ter causas pré-natais, quer dizer, antes do nascimento, perinatais, durante o nascimento, e pós-natais, após o nascimento. As causas elas podem ser diversas. E existe uma dor. Só que o que eu quero trazer para a igreja é que essa dor, ela é real. Não podemos romantizar. Mas ela não determina o presente e o futuro de ninguém. Amém, irmãos? Amém. Às vezes é uma anóxia, uma falta de oxigenação durante o parto. Há uma frustração. Eu recebo famílias, né? Eu tenho a oportunidade de receber famílias no consultório, onde elas estão assim, olha, é só dor. E ficam dizendo assim, qual é a causa? Agora eu já sei que o autismo tem uma vertente genética também. Então, qual é a causa? É do meu avô? Sou eu que sou pai? Sou eu que sou mãe? Queridos, nós não somos, no reino do Senhor, determinados pelas nossas causas. Você, de repente, tem uma tonalidade de pele, isso tem uma causa. De repente, você tem um olho de uma forma, porque tem uma causa. Um cabelo de uma forma, porque tem uma causa. Amado,
Você, quem determina o que você será na sua vida é o Espírito Santo do Senhor. Ele te conduzirá. Mas sabe o que aconteceu? Mefibosete foi parar em Lodebar. Leiam, vamos ler juntos? 2 Samuel 9. Abre a sua Bíblia no seu celular. Não deixa de abrir, não, esses textos. Depois você vai ler com calma. Segundo livro de Samuel 9. Diz o seguinte. Davi, o filho de Jonatas. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Vamos dar uma paradinha aqui, para você entender. Davi era um grande amigo de Jonatas. E Jonatas e Davi, eles fizeram um pacto de amizade, de irmandade. Olha, acontece o que acontecer, você cuida dos meus. E eles fizeram esse pacto. Então, no versículo 2, foi dito assim, olha, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pediram que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então, Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então, o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Guarda esse nome. Lodebar, ok? Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete! Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olha como Mefibosete se apresenta para o rei, um cão morto. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de meu senhor, do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o meu rei, seu senhor, ordenara a teu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Você viu a galera que morava lá? Todo mundo virou servo de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. O texto termina dizendo, ele era coxo de ambos os pés. Queridos, Lodebar, depois que a babá deixou ele cair, e ele ficou aleijado dos 2 pés, eles foram para esse lugar. Você talvez nunca tenha ouvido falar desse lugar, mas Lodebar é um lugar que a Bíblia diz que é o lugar do esquecimento. Para lá iam todas as pessoas com diferentes tipos de pestes, doenças diversas. E lá elas ficavam, sem nenhum tipo de abraço,
sem nenhum tipo de olhar do Estado. Elas ficavam esperando a morte, mendigando. Eu preciso falar de Lodebar. Eu preciso dizer que, nessa manhã, várias famílias estão no lugar de dor e sofrimento, se sentindo esquecidas. Mas, de repente, eu preciso trazer um dado para você. E eu sei que no domingo passado vocês falaram sobre saúde mental aqui, com a preletora Renata. Foi bênção. Quero dizer a vocês, de repente tem uma pessoa do seu lado que está andando, que está falando, que sustenta a cabeça, e ela está se sentindo em Lodebar, tal como Mefibosete. Quais são as marcas de pessoas que ficam nesse lugar? Baixa autoestima. Elas não se identificam mais como aquelas que foram escolhidas para o rei. Em alguns momentos, elas não se consideram nem dignas de se sentar à mesa do rei, em alguns momentos, nem estar na presença do rei. Porque, de repente, receberam uma oração em prol da cura da depressão e a cura não veio. Receberam uma oração em prol da cura da epilepsia e a cura não veio. E etc, e etc. O que eu quero trazer nessa manhã é que Lodebar não é o seu lugar. Em momento algum. Porque você tem um endereço. Você tem a casa do Pai. Eu já atendi pessoas, queridos, que estavam em depressão porque elas não conseguiam conceber Deus como Pai. Aceitavam Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo, Filho. Nossa, meu Senhor, meu Salvador. Aceitavam até a figura de Maria. Maria, que bênção, mãe do Senhor Jesus. Mas Deus Pai, a palavra Pai, não. Esse eu não aguento. E ficavam presas em Lodebar. Tantas angústias. Então, o que eu quero dizer nessa manhã, para aqueles que estão nos assistindo, para você que é família, que tem algum tipo de filho com alguma condição ou necessidade específica de aprendizagem, neurodivergência, é diferente do padrão de normalidade. Saia em nome de Jesus de Lodebar. Essa é uma manhã de reencontro. E o melhor reencontro da vida de Mefibosete foi trazido por uma pessoa que o levou à presença do rei. Meu amado, convite para a igreja nessa manhã. Quero olhar bem para você que está aí, do outro lado da tela. Será que você pode ser esse canal? Porque Mefibosete, para chegar à mesa do rei, teve um canal. Foi alguém que chegou lá e disse assim, não, aqui não é o seu lugar. Espera aí, você é filho de Jonatas, você tem um lugar à mesa do rei. Igreja de Jesus, nessa manhã, nós temos boas novas. Nós temos boas novas para dar. Há um lugar à mesa. Sabe por quê? Porque você será boa nova na vida de alguém. Você pode vir ser servo do Ministério de Inclusão dessa igreja. Glórias ao Senhor, se esse for o teu chamado. E eu creio que nessa manhã muitas vidas se levantarão. Eu estou queimando chamada aqui dentro de mim. Eu não sei nem o que está acontecendo comigo. Eu não sei nem como eu vou ajudar. Mas eu vou estar. Eu vou estar servindo aqui nessa igreja. Eu vou estar junto com a Francine, com seu esposo, com toda essa equipe linda, nos diferentes núcleos. Eu vou estar servindo a esses irmãos. Mas, de repente, você, além disso, também será canal de trazer vidas e mais vidas à presença do Rei. Dessa forma, com o conhecimento adquirido que você teve nesse seminário, ou nessa manhã, que é um conhecimento rápido, é um conhecimento básico, mas
esse fator te despertará para a transformação de vidas. Porque o que transformou o presente de Mefibosete, o futuro de Mefibosete, foi a presença de alguém. Foi a presença da igreja. Foi a presença de um servo. Queridos, essa igreja, ela está disposta a transformar vidas. A partir do momento que você aceitar essa convocação. E olha bem, gente, é tão profunda essa convocação, porque Mefibosete dizia o seguinte: eu me sinto um cão morto. E foi gerado vida através do convite do rei Davi. E através do cumprimento de uma aliança que ele fez. Pare e pense agora, Igreja de Jesus. Quantos Mefibosetes você conhece? Relembra agora, Igreja de Jesus, qual foi o pacto que você fez na cruz? Que você fez um pacto. No momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, suficiente Salvador, você fez um pacto. Você fez uma aliança. Como têm sido os pactos que você tem feito e como você tem cumprido quando fala de ide, pregai o evangelho a toda a criatura? Quantas histórias, quantas vidas poderão ser impactadas a partir da sua vida? Davi fez o que fez. Trouxe para um lugar à mesa. E você? Quantos servos você trará? E você não apenas trará. Quero deixar isso bem claro. Próximo slide. Para a gente poder ir rapidinho para outros pontos. Você vai identificar a funcionalidade dessas pessoas. É um outro princípio importante. Você vai ver todos os aspectos positivos dessa pessoa no reino. Porque você não vai trazer apenas à mesa. Você vai acompanhar essa pessoa. Porque trazer, talvez seja o primeiro passo. Trouxe, fiz, acabou. Não. Você vai acompanhar. Você vai sentar à mesa. Você vai conversar. E você vai identificar os aspectos positivos desses sujeitos aqui no reino. Mesmo na sua condição física. Eu fui recebida por uma equipe de recepção maravilhosa nessa manhã. Aquele era o lugar deles, a mesa do Senhor. O meu irmão, com 60 anos, na Igreja Batista do Meia, em muitos momentos ele sobe e ele canta com o Ministério do Louvor. Um homem com síndrome de Down, que na época, como ele tinha que a gente chama uma hipotonia muscular, achavam que a língua dele era grande. Então, o que fizeram? Costuraram a língua dele. Então, ele tem uma restrição, não é porque ele não sabe falar, é porque ele não tem uma condição física que favorece a fala. Canta que é uma beleza. Não precisa nem de microfone, irmãos. Ele canta e todo mundo da igreja ouve ele cantando. É o lugar dele à mesa. Porque a igreja de Jesus pode identificar qual é a funcionalidade. Porque não, todo mundo já ouve. Teatro aqui representou. Ah, a gente não tem rampa, a gente não tem isso, a gente não tem isso. Ele não tem isso, ele não tem isso, ele não pode isso, ele não sabe isso. O não a gente tem em vários momentos. Agora, identificar aquilo que ele pode é a grande surpresa. Próximo slide. Portanto, irmãos, o que a gente precisa promover para transformar esse mundo é a acessibilidade ao Evangelho. Sabemos que, enquanto Igreja de Jesus, e aí o Instituto Casa Viva ele é uma bênção, porque ele alcança diferentes áreas sociais. Mas, enquanto igreja, precisamos priorizar que vidas sejam transformadas e essas vidas possam ser instrumentos de transformação na vida de outros. Próximo slide. Próximo. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, e aquele slide que eu passei rapidinho, eu nem vou tocar aqui, porque eu sei que vocês tocaram no domingo passado. O índice de suicídio tem aumentado alarmantemente para esse grupo. Principalmente para adolescentes e adultos autistas.
As pessoas com TDAH, algumas delas com características semelhantes. A depressão aguda tem aumentado significativamente. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa manhã, para que vocês possam transformar outras vidas, são alguns exemplos. Esses são exemplos. Esse QR Code é um grupo de WhatsApp chamado Cristo Inclui. Nós reunimos pessoas de diferentes igrejas evangélicas pelo Brasil e até fora do Brasil, para que as pessoas possam compartilhar experiências de inclusão nas igrejas. Betânia pode ter um grupo assim. Betânia pode ter um grupo, e eu acredito que já tenha, de responsáveis, de amigos, mas esse grupo pode ser a igreja inteira junto, porque isso faz parte da vida de todos. Ali é um exemplo também, aquele ali é o meu Instagram, apenas um exemplo. Você pode transformar a sua rede social como um veículo de publicação de quê? De transformação de vidas. Irmãos, nós estamos publicando restaurante, nós estamos publicando marca de roupa, nós estamos publicando unha, sei lá, né? Unha eu gosto, nós estamos publicando cabelo, a gente está publicando um monte de coisas. Nós precisamos publicar e falar do Evangelho de Jesus. Precisamos compartilhar as experiências de Betânia, Inclusão Betânia, o Betânia Inclusão. Esse portal, por quê? Ah, Sônia, você está fazendo marketing? Não, querido, eu estou sendo canal, instrumento de Deus para vidas que eu não posso alcançar. Você pode alcançar diretamente, eu posso alcançar de uma forma exponencial, que a gente não tem ideia. Próximo slide. Nós podemos, através dessas experiências, vocês fizeram um seminário. Lá nós temos um grupo na Atitude Meia chamado Pais Mais Que Especiais. Temos um evento chamado Manhã Especial. E aqui eu quero falar uma coisa para os homens presentes nesse lugar. Vocês não têm noção da importância e da referência que vocês são na vida dessas pessoas com deficiência, transtornos diversos ou neurodivergência. O Senhor tem levantado, tem cutucado, tem incomodado homens para servirem no Ministério Kids, no Ministério Infantil, no Ministério com adolescentes, jovens. Por quê? Porque, em larga escala, a referência masculina nessas famílias, elas são esvaziadas por uma ausência física ou por uma ausência emocional e relacional. Pai presente, ausente. E pai ausente, ausente. Em larga escala. Nós falamos aí de mais de 80% dessas famílias. Mas a Igreja de Jesus está se levantando, amém? A Igreja de Jesus precisa trazer esses modelos que são diferentes, de homens, de pais, que dizem assim, o meu filho, ele apresenta algum tipo de necessidade específica, mas ele veio não porque eu pequei, ou porque a minha esposa pecou, porque a Bíblia não diz isso. Essa pergunta está lá. Afinal, quem pecou? Foi você ou foi os seus pais? Nem ele, nem os pais. Mas essa condição existe para que a glória de Deus seja manifestada. Amados, se vocês têm um ministério de inclusão aqui, a glória de Deus está nesse lugar. Vocês estão manifestando o reino de Deus. Gente, que privilégio, mas que responsabilidade. Próximo slide. Próximo slide. Porque em Romanos 8, 19 e 22 diz o seguinte: a natureza criada aguarda, botei em letras maiores ali, aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade. Conhece alguma sociedade submetida à futilidade? Conhece? Pois é. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão. Lembra de Lodebar?
da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Portanto, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Quando Paulo diz isso, ele nos desafia a sermos essa diferença, a sermos essa igreja que impactará muitas vidas. Queridos, não há outro lugar que vá promover tão quanto nós aquilo que temos para promover, que significa transformação de vidas. Eu estou na escola, educação é transformação. A igreja tem o seu lugar maior. Que em nome de Jesus essa igreja se levante. Nessa manhã, eu gostaria de pedir licença, já que o irmão quebrou, e o pastor quebrou todos os protocolos, eu vou quebrar também. O Senhor Jesus, nessa manhã, pode estar tocando a sua vida. E eu gostaria de